Sobre a vida feliz, de Sêneca. Narração, Beth Gravina. Capítulos 15 e 16. Você poderia contestar, mas o que impede a combinação da virtude e do prazer, formando assim um bem maior, de modo que ambos possam ser a mesma coisa? Porque não pode haver uma parte do virtuoso que não seja algo também virtuoso, e a virtude não terá sua nobreza se guardar algo distinto do íntegro. Mesmo a alegria que surge dela, embora seja algo bom, não faz parte do bem absoluto, assim como a alegria ou a paz de espírito, que são de fato coisas boas, mas meramente seguem a virtude e não contribuem para o seu aperfeiçoamento, embora sejam geradas pelas causas mais nobres. Por outro lado, aquele que estabelece uma aliança, também unilateral, entre a virtude e o prazer, obstrui a força que um pode possuir pela fraqueza do outro e submete a liberdade ao jugo, pois a mesma só pode permanecer invicta enquanto não conhecer nada mais valioso do que si. Então, quando ela começa a depender da ajuda do destino, torna-se escravidão absoluta. A vida se torna ansiosa, cheia de suspeitas, tímida, temendo acidentes e aguardando momentos críticos com agonia. Você não está fornecendo à virtude uma base sólida e imóvel ao ordenar que ela se apoie no que é instável. O que pode ser tão instável quanto depender do mero acaso e das vicissitudes do corpo e das coisas que a afetam. Como um homem pode obedecer a Deus e receber tudo o que acontece com um espírito alegre, nunca se queixando do destino e dando uma boa interpretação a tudo o que lhe acontece, se ele for incomodado pelas pequenas agulhadas dos prazeres e dores? Um homem não pode ser um bom protetor de seus pais, um bom vingador de seus erros, ou um bom defensor de seus amigos, se estiver inclinado aos prazeres. Que a virtude, então, alcance uma altura da qual nenhuma força possa desalojá-la, onde nem a dor, esperança, medo ou qualquer outra coisa possa prejudicar sua autoridade. Somente a virtude pode chegar lá e, com sua ajuda, devemos escalar aquela colina. A virtude permanecerá firmemente inabalável e enfrentará qualquer coisa que aconteça, não apenas com resignação, mas também com boa vontade. Ela reconhecerá que todos os momentos difíceis estão em conformidade com as leis naturais, e como um bom soldado suportará ferimentos, contará cicatrizes e mesmo quando gravemente ferida e morrendo ainda, adorará o general por quem morreu. Terá em mente a antiga máxima: siga a Deus. Por outro lado, aquele que resmunga, reclama e se lamenta é obrigado a obedecer às ordens e é arrastado, mesmo contra sua vontade, para cumpri-las. Mas que loucura é ser arrastado em vez de seguir. Nota: siga a Deus, antiga máxima dos estoicos, que destaca a importância de seguir a vontade divina ou viver em harmonia com a razão divina presente no universo. É a falta de sabedoria e a falta de consciência de nossa própria natureza afligir-se quando nos falta algo ou quando somos atingidos por adversidades mais intensas. Da mesma forma, é tolice se indignar com coisas que acontecem tanto com pessoas boas quanto com pessoas más, como doenças, perdas, fraquezas e todos os outros infortúnios da vida humana. Devemos ter a capacidade de suportar com resiliência tudo o que a lei universal nos impõe. É nosso dever aceitar as condições da vida mortal e não nos perturbar com o que está além de nosso controle. Nascemos em um mundo onde obedecer à vontade divina significa ser verdadeiramente livre. Capítulo 16. A verdadeira felicidade, portanto, reside na virtude. E o que ela exige de você? Não pensar em nada como bom ou mal, a menos que esteja relacionado à virtude ou à maldade. Em seguida, suportar impassível os ataques do mal
e, na medida do possível, valorizar o que é bom. Que recompensa ela promete a você por essa jornada? Uma recompensa imensa, elevando-o ao nível dos deuses. Você estará livre de restrições e desejos. Estará seguro, protegido e incólume. Não falhará em nada que tentar. Tudo ocorrerá conforme o teu desejo. Nenhum infortúnio cairá sobre você, apenas aquilo que você espera e antecipa. Mas a virtude sozinha é suficiente para te fazer feliz? Claro que sim. Uma virtude tão perfeita e divina não apenas é suficiente, mas mais do que suficiente. Quando o homem está além do alcance de qualquer desejo, o que mais ele poderia precisar? Se tudo o que ele precisa está dentro de si mesmo, como ele poderia exigir algo externo? No entanto, aquele que está apenas no caminho da virtude, embora tenha feito grande progresso, ainda precisa da sorte a seu favor, enquanto lida com os meros interesses humanos, até que desate os nós que o prendem à mortalidade. Qual é a diferença entre eles? Alguns estão mais ou menos amarrados por esses laços, e alguns até se apegam a eles. Mas aquele que avançou em direção às esferas superiores e se elevou, carrega uma corrente mais solta, embora ainda não seja livre, já prevê a futura liberdade. Capítulo 17. Portanto, se algum dos críticos da filosofia ousasse dizer: por que você fala com tanta coragem, mas não vive de acordo com suas palavras? Por que você se restringe na presença de seus superiores e considera o dinheiro necessário? Por que você fica perturbado com perdas e chora ao saber da morte de sua esposa ou amigo? Por que você se importa com rumores e se irrita com fofocas caluniosas? Por que você mantém sua propriedade de forma mais luxuosa do que o necessário? Por que suas refeições não seguem seus preceitos? Porque sua mobília é mais extravagante do que deveria ser? Porque se bebe em sua casa um vinho mais velho do que o dono? Porque você tem motivações egoístas? Porque você planta árvores que só proporcionam sombra? Porque sua esposa usa joias caras que custam o preço de uma mansão? Porque seus filhos usam roupas caras na escola? Porque a arte de servir à mesa é considerada arte para você? Porque seu prato é de prata e há até um mestre para cortar a carne? Se quiser, adicione as perguntas. Por que você possui propriedades no exterior? Por que você possui mais do que pode administrar? É uma vergonha que você não conheça seus próprios servos pessoalmente. Você deve ser negligente se tiver apenas alguns ou excessivamente extravagante se tiver muitos além de sua capacidade de lembrar. Posteriormente acrescentarei algumas repreensões e trarei mais acusações contra mim mesmo do que posso imaginar. Mas por enquanto responderei a todas essas acusações. Eu não sou um homem sábio e não espero ser um para acalmar seu ressentimento. Portanto, não espere que eu esteja no mesmo nível dos melhores homens, mas apenas que eu seja melhor do que os piores. Fico satisfeito se todos os dias me desfaço de alguns vícios e corrijo minhas falhas. Nunca alcançarei a perfeição mental, mas em vez disso procurarei alívio para os meus problemas. Não uma cura absoluta para minha doença, e estou satisfeito se a dor vier com menos frequência e for menos intensa. Comparado com seus pés, que são mancos, sou como um velocista. Eu faço esse discurso não em meu próprio nome, pois estou imerso em vários vícios, mas em nome daqueles que fizeram algum progresso na virtude.